Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência a esse vídeo de número 236, Nosso Lar de Chico Xavier, capítulo 44, tema As Trevas. Já está próximo já o término desse livro, Nosso Lar. Aqui é a página 243 e ele vai até 281, né? Então tá 40 páginas, né? Mais ou menos, 42 páginas, mais ou menos. Tá encerrando já. E depois, nosso irmão Marcílio disse que nós vamos trabalhar o livro Ação e Reação, livro de André Luiz. Esse livro, como todos, né? É um espetáculo. É um espetáculo à parte. Então, aqui André continua dizendo assim, ó. Com relação às trevas, né? Ele continua o assunto assim. Tem razão, exclamei comovido. Vejo nisso igualmente os princípios que regem a vida nos lares humanos, quando há compreensão recíproca. Vivemos na antecâmara da ventura celeste, e se permanecermos em desentendimento e maldade, temos o inferno vivo. Isso é verdade, isso é verdade. Temos o inferno vivo. Lísias teve uma expressão de bom humor, confirmando a sorrir. Foi então que me lembrei de interpelá-lo sobre uma coisa que, de algumas horas, me torturava a mente. Referira-se o governador, quando nos dirigiu a palavra aos círculos da terra. Olha assim, ó. Aos círculos da terra. No umbral e nas trevas. Ó, no umbral e nas trevas. Esses dois termos torturavam a mente de André, né? Porque quem teceu comentário a respeito do umbral e das trevas fora o governador, que esteve naquela preleção no capítulo, se não me falha a memória, no capítulo anterior, né? Então, quando nos dirigiu a palavra aos círculos da terra, do umbral e das trevas, mas francamente, não tinha eu, até então, qualquer notícia deste último plano. Olha só. Umbral e das trevas. André está dizendo aqui para Lísias que não tinha notícias a respeito desse último plano, por exemplo, trevas. Não seria região trevosa o próprio umbral, onde vivera, por minha vez, em sombras densas, durante anos consecutivos? Não é uma coisa só? É o que André está querendo saber de Lísias. Não via, sequência, nas câmaras numerosos, desequilibrados e doentes de toda espécie procedentes das zonas umbralinas? Recordando que Lísias me dera esclarecimentos tão valiosos da minha própria situação no início da minha experiência em nosso lar, confiei-lhe minhas dúvidas íntimas, expondo-lhe a perplexidade em que me encontrava. Ele, Lísias, esboçou uma fisionomia bastante significativa e falou. Então vamos ver aqui o que Lísias
fala: chamamos trevas, Lísias dizendo, porque André, ele ouviu o governador, né, no momento de sua preleção, o governador fez uso desses dois termos, umbral e trevas, pois aquilo ali chocara André, porque até então ele ainda não tinha tido esclarecimento, conhecimento desse segundo termo, trevas. Por isso que ele interroga Lísias mais minuciosamente, no particular, e carinhosamente Lísias lhe responde: chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos, né? Trevas, as regiões mais inferiores que conhecemos. Agora, é preciso entender que esse termo trevas tem vários sentidos, tem vários significados. Por exemplo, quando acaba a energia, quando chega a noite e acaba a energia elétrica, todo mundo se vê em meio às trevas, escuridão e por aí em diante. Mas Lísias aqui lhe informa, olha só: chamamos trevas, André, as regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando ao objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos que descobriram que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime, sem vacilações. A maioria, no entanto, estaciona. Temos então, nós vamos voltar aqui, né? Temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Os primeiros seguem por linhas retas, os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Você se lembra que esses dias atrás nós tratamos desse assunto aqui em partes. Quando eu disse, né? Quando eu tive a oportunidade de dizer que, por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele esteve aqui há 2000 anos atrás e nos entregou um roteiro. Então eu ainda fiz ainda uma comparação muito, né, assim, insignificativa, para as pessoas entenderem melhor esse roteiro. Então, por exemplo, eu vou repetir novamente, porque está aqui dentro dessa leitura. Você chega e me pergunta assim: Luiz, você já foi a São Paulo? Já. Você podia desenhar um mapa em um papel para mim? Como saindo de São Sebastião do Paraíso, como o trajeto, como eu chego a São Paulo? Sim.
Esse foi o papel de Jesus. Eu sou o caminho, da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então Jesus esteve aqui na Terra 2000 anos atrás e nos delegou um roteiro para chegar ao Pai. Então veja bem, eu desenho um mapa para você até a cidade de São Paulo. E digo para você assim, aí você me pergunta assim, quanto tempo eu gasto para chegar a São Paulo? Bom, de acordo com o mapa aqui, você gasta 5 horas de carro. 5 horas? Tá bom. Aí você é portador do livre-arbítrio, que é o teu direito de escolha. Esse danado, esse livre-arbítrio, que é um probleminha, né? Ou uma bênção. A gente precisa saber lidar com ele. Então você sai daqui de Paraíso com aquele roteiro, aquele mapa que eu te entreguei, né? Que eu pus em tuas mãos. Só que chegando na cidade de Mococa, você pensa assim, mas eu vou dar uma paradinha aqui. E eu não vou até Mojimirim, depois Campinas, Jundiaí, São Paulo, não. Eu vou dar uma chegadinha a Ribeirão Preto. Gente, isso é uma história. Então você desvia o caminho para o lado de Ribeirão Preto. Esse desvio, ele te custa 1.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos, porque Emmanuel nos disse quantos 1.000 anos levamos para resgatar alguns instantes de deslizes aqui na Terra. Quantos 1.000 anos nós mesmos nos encontramos aqui na Terra? Quantos 1.000 anos por causa de coisas imperceptíveis, deslizes mentais, deslizes sentimentais, desejo e tudo mais. Então, vejamos. Aí você desvia até Ribeirão Preto. É um desvio. 1.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos. Só que aí em Ribeirão Preto, depois de 2, 3.000 anos, você pensa assim, vou me redimir. Eu vou à cidade de São Paulo. Mas só que da cidade de Ribeirão Preto à cidade de São Paulo tem muitas outras cidades. E você vai parando aqui, parando ali, embriagando aqui, embriagando ali. Sei que daqui 15.000 anos você chega à cidade de São Paulo. Aí você pensa, fala assim, mas um dia o Luiz me disse que eu gastaria 5 horas de Paraíso a São Paulo, mas eu gastei 15.000 anos. Foi o trajeto que a pessoa optou por ela. Jesus nos trouxe esse roteiro. De Paraíso a São Paulo, 5 horas. Mas nós, no primeiro trevo, nós desviamos do caminho. É assim a nossa vida aqui na Terra. Não era para ser, mas nós somos assim. Então veja bem aqui, ó. Veja bem, a maioria, no entanto, estaciona nas regiões umbralinas. Veja bem, gente, é preciso entender uma coisa. A primeira camada densa umbralina, ela principia, ela tem início aqui na crosta da Terra. Aqui nós respiramos esse ambiente tóxico de enxofre emanado pela mente perversa, negativa, pelo psicossomático de cada qual.
A primeira camada do umbral é aqui na Terra. É a primeira camada. Então, é preciso entender que 100% das pessoas que se encontram na Terra, ao desencarnar, passa pelo umbral. Olha só o que eu vou te dizer, ó. Eurípides Barçanufo passou pelo umbral, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Allan Kardec, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Jesus passou pelo umbral. Divaldo Pereira Franco passou pelo umbral. Mas, pera lá, Luiz, esses seres passaram pelo umbral? Ora, gente, o que eu acabei de dizer aqui, o umbral é aqui a primeira camada. Passar é uma coisa, estacionar-se no umbral é outra coisa. Esses seres que eu disse, nenhum se estacionaram no umbral. Você conseguiu entender agora? Se as pessoas não raciocinam, parece que as pessoas, né, ficam perdidas. Que lá, Jesus passou pelo umbral? Esse cara tá ficando louco, esse Luiz. Não tem como reencarnar e desencarnar e não passar pelo umbral. Quando nós reencarnamos, nós adentramos o umbral aqui da Terra. Quando nós desencarnamos, nós deixamos para trás o umbral aqui da Terra. Ou nos estacionamos em determinadas regiões umbralinas de acordo com o nosso mérito. Então, eu vou repetir, para não ficar confuso na tua mente. Esses seres, todos que citei o nome, eles não estacionaram. Eles, passou direto. Sabe, por exemplo, me passaram aqui agora uma situação gostosa para a gente analisar. Você, quando vai ao banco, tem aquela roda giratória, né? Aquela porta giratória, que detecta metal. Tá bom. Então, se você carrega no bolso celular, chaves, moedas, não vou falar arma de fogo, não. O que acontece? Ali o sensor acusa e você ali é barrada. Pi. Você é barrada ali. Aí você tem que voltar, colocar todos os teus pertences naquela gavetinha ali ao lado da porta e depois é que você vai e... Agora, tem aquelas pessoas que não carregam chave, nem celular e nem moeda no bolso. Somente os papéis e cartão de crédito. Essa pessoa, ela chega... Muito obrigado, Marcelo. Essa pessoa chega naquela porta giratória ali, o sensor não detecta nada de errado nela. Ela passa direto. Você conseguiu entender agora a psicologia? Essa pessoa passa direto. Essa pessoa que passa direto é Bezerra, é Eurípides, é Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, é Jesus, é Kardec, é Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce da Bahia. Você entendeu como é que é? Passa direto. Passa pelo umbral direto. Agora, se você traz no teu bolso metal, você vai ser barrado na porta. E você vai ter que voltar. Você vai ter que permanecer algum período ali fora, ali, se desvencilhando daqueles pertences que você traz no bolso. Caso contrário, o guarda não deixa você entrar. Porque ele fica com medo de que o que apitou ali no alarme dele possa ser uma arma de fogo. Deu para você entender mais ou menos assim? Então, aqui, o que Lísia está dizendo?
A maioria dos seres aqui na Terra estão, a maioria, no entanto, estaciona, né? Temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos nas regiões umbralinas aqui da Terra. Gente, o processo é tão delicado que eu preciso dizer isso para você. Tem pessoas que desencarnam, não sabe que desencarnou, ela não fica sabendo que desencarnou, ela para nas regiões umbralinas, não sabe que parou nas regiões umbralinas, porque ela encontra-se num estado letárgico tão grande, num estado de ignorância tão grande que ela está tão confusa que ela não sabe discernir frio de calor, fome de saciedade. Então, existem seres que desencarnam, são tão ignorantes aqui no corpo físico, que desencarnam e não sabem que desencarnou. Param nas regiões umbralinas décadas e não fica sabendo que parou lá. São resgatados depois de algumas décadas, são submetidos a tratamentos, reencarnam, elas são trazidas pelos mentores ao reencarne compulsório e elas não ficam sabendo que reencarnou. Encontram-se de novo no corpo físico e não sabem que se encontram no corpo físico. Olha que vida letárgica. Acontecendo também dela morrer fisicamente depois de 80 anos e não saber e não ficar sabendo que desencarnou, que morreu depois de 80 anos. E isso vai até ela se desintoxicar, até ela acordar. Olha só para você ver que impressionante. Então, conforme Lísias está dizendo aqui, praticamente 75% da humanidade, ao desencarnar, para nas regiões umbralinas. Ele para lá. Agora, é preciso entender uma coisa. As regiões umbralinas é o estado evolutivo de cada qual. É preciso entender uma coisa, que devido à misericórdia divina, essas regiões elas foram e são construídas pelos arquitetos siderais para poder abrigar aqueles seres enfermos, intoxicados, que não poderiam ser direcionados, levados até outros departamentos na erraticidade. Porque semelhante atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante. Eu não vou dizer nomes, mas você vai entender. Existem muitos presos aqui na Terra, muitos detentos em penitenciárias, que eles são mantidos em celas separadas sozinhos. Por quê? Porque se colocam outros seres lá com ele, ele mata aqueles outros seres. Por que que a justiça da Terra, inspirada pelo plano maior, criaram penitenciária? Justamente para abrigar esses nossos irmãos doentes, como todos nós, num determinado departamento, numa determinada repartição que se chama penitenciária, que se chama cadeia. Mas você observa que nós convivemos com eles e eles convivem conosco aqui no plano físico, no mesmo mundo que nós nos encontramos. Você já parou para pensar nisso?
Eles na penitenciária aqui na terra e nós aqui na terra junto com eles. Só que eles separados de nós devido ao nível evolutivo, o nível moral, o nível de caráter, né? O nível comportamental deles. Mas nós nos encontramos todos juntos. Assim também é na região umbralina, nas regiões no umbral. Nas regiões umbralina, onde é que se encontra as colônias espirituais? Na erraticidade. Onde é que se encontram as regiões umbralina? Na erraticidade. Então, convive os bons espíritos com os espíritos enfermos ao mesmo tempo na erraticidade. Só que na erraticidade existe departamentos que se chamam colônias e existe departamentos que se chamam regiões umbralina, regiões das trevas. Igualzinho aqui na Terra. Pois eu gostaria que você entendesse a seguinte questão. Umbral, treva e colônia espiritual encontra-se na erraticidade. Você conseguiu entender isso? Aqui na Terra, ó, fisicamente aqui na Terra, nós no corpo físico nos encontramos lado a lado aos nossos irmãos que encontram-se trancafiados nas penitenciárias aqui na Terra. Então é a mesma coisa. Só que semelhante atrai semelhante. Cada um colhe aquilo que planta. Vamos para o próximo vídeo.